Olá, meu nome é Yandra Patrícia Neves Duarte. Desenvolvi um plano de ação para a vaga de pedagogo e vou agora estar pontuando ele. O tema escolhido do meu plano de ação foi etapas da observação da sala de aula. Para realizar essa observação, é primordial realizar um alinhamento com a equipe, no qual pontue o objetivo da observação, o tempo da observação e depois o feedback, o pós-observação em sala de aula. Então, primeiramente, separar quantas visitas serão feitas em sala de aula, qual é o tempo dessa visita em sala de aula e depois, com a equipe, verificar se o público no momento é Fundamental 1 ou Fundamental 2, já montar uma maneira no qual os alunos se sintam confortáveis com aquela observação. Primeiro, chegar antecipadamente na sala de aula, ser apresentado, manter uma postura naturalista, no qual os alunos possam continuar com a sua rotina escolar sem mesmo sentir diferença da presença do observador, com a equipe de trabalho, mostrar que a observação de sala de aula é um instrumento poderoso na formação dos professores e do desenvolvimento deles. Então, desmistificar a questão do pedagogo ou do gestor como um fiscal, como uma chefia, no qual está lá para analisar o seu trabalho, e sim olhar com uma visão colaborativa, de cooperar, aonde estaremos lá juntos para verificar se o que está sendo apresentado naquele momento condiz as metodologias que precisam ser aplicadas e o conteúdo que precisa ser aplicado, ou ofertar ao professor novas metodologias, desenvolver um plano de ação para que seja mais assertivo para aquele público. Hoje, imaginando uma sala de aula, conseguimos mensurar que um grupo ele pode ser dividido em crianças ou adolescentes que têm uma inteligência visual, outros uma inteligência auditiva e outros uma inteligência sinestésica. Para aquele grupo que tem essa inteligência visual, que assimilam com mais facilidade através de recursos visuais, o professor precisa trazer imagens, vídeos, objetos, para que o aluno consiga assimilar aquele conteúdo. Para o grupo que é auditivo, o professor precisa, primeiramente, utilizar da sua oratória, aonde precisa alterar o seu tom de voz. Ele pode trazer como ferramentas música, instrumentos musicais, vídeos, para que aquele grupo que tem a inteligência auditiva assimile o conteúdo de forma mais precisa. E aquele grupo que é sinestésico, ele precisa sentir, precisa tocar, ele precisa utilizar a questão do tato, do olfato, do paladar, do seu corpo, do seu movimento. Então, o professor, por muitas vezes, precisa trazer experiência para aqueles alunos. Eles precisam tocar, eles precisam manipular, eles precisam trazer para eles esse sentido e assim conseguir assimilar o conteúdo. Na questão do pedagogo como observador na sala de aula, ele vai conseguir organizar com o professor uma maneira
no qual ele consiga desenvolver isso para todos os grupos. Um exemplo, trazendo um tema, vamos imaginar que nós estamos aplicando cores para o Fundamental 1. No grupo que é visual, o professor ele precisa trazer imagens das cores. Vamos trabalhar com vermelho, então aqui eu tenho morango, aqui eu tenho uma maçã, aqui eu tenho uma imagem de uma boca. Para aquele que é auditivo, o professor ele precisa contar uma história sobre o vermelho, ele pode trazer uma música e assim ir agregando. Para os sinestésicos, o professor ele pode pegar uma caixa, uma sacola surpresa e retirar objetos vermelhos, no qual os alunos retiram, os alunos podem tocar ou utilizar recursos de massinha, de tinta, caça ao tesouro na sala de aula. Vamos procurar objetos vermelhos e colocar a cor vermelha para onde os alunos tenham referencial e busquem. Através da observação de sala de aula, o pedagogo ele consegue verificar se o professor ele está conseguindo atingir todos os grupos. Lembrando que cada aluno tem a sua singularidade e nessa questão coletiva é primordial o professor ter essa sensibilidade. Independente dele estar em grupo, é necessário que o professor não esqueça. Cada aluno ele tem uma inteligência distinta e dentro disso ele precisa estar ali para ser canal de comunicação e desenvolvimento para todos os alunos. Aqui um exemplo de como um pedagogo poderia estar atuando junto com o seu regente, o seu professor, auxiliando na sala de aula caso ele não tenha conseguido atingir esses objetivos específicos no âmbito coletivo. Ao final da observação da sala de aula, o que o pedagogo deve fazer? Ele deve chamar o professor, conversar com o professor e aplicar o feedback, aonde nesse feedback ele vai pontuar se na rotina escolar o professor conseguiu atingir, aplicar o conteúdo com clareza, desenvolver as metodologias que foram apresentadas a ele, atingir o grupo dos alunos no qual eles consigam assimilar o conteúdo, se houve clareza, se dentro da hora, aula, atividade, o professor conseguiu atingir no âmbito coletivo, mas sempre não esquecendo que cada aluno ele é singular. E após esse feedback, o pedagogo ele pode desenvolver um plano de ação no qual ele vai mapear esse professor e dentro disso ele pode desenvolver utilizando vários recursos, Parbi, planilhas, fichas, a maneira que ele achar mais assertiva, para que o professor ele possa estar acompanhando a sua evolução e dentro disso trará um desenvolvimento não só para aquele professor, mas para toda a equipe, pois haverá um compartilhar ali de ações e isso trará um desenvolvimento, não só para ele, mas para todos. A observação de sala de aula, ela é importantíssima na rotina escolar. É uma ferramenta que precisa ser utilizada. E com isso, eu encerro aqui o meu plano de ação referente à observação de sala de aula. Espero ter sido clara e que eu alcance também o objetivo, que é desenvolver esse plano de ação
de observação de sala de aula.